assunto não acaba, mas o evento vai ter que ir acabando. Só que para a gente terminar, a gente chama pessoas muito especiais que, além de nos ajudar nesse discurso, né, utópico, também traz um pouco de distopia para a gente. Será que tudo isso é tão bonito assim? Como é que realmente vai ajudar? Futuro chega toda hora, né? Cada vez que a gente passa um segundo, um milésimo de segundo, a gente já está no futuro. Mas como é que vai ser esse futuro dos bancos? Será que nosso amigo futurista Gui Rangel, da What's the Future, né, vai falar com a gente? Gui, amigo querido, a palavra é sua, o Canta está aqui. Se quiser, a gente conversa, porque afinal de contas é o que a gente sabe fazer de melhor, né, amigo? Obrigada pela tua presença e fica com você a responsabilidade de encerrar com chave de ouro o nosso evento de hoje. Vai lá. Puxa, que prazer, obrigado pelo convite, Canta, Cida e Cantarines, né? Todo mundo, muito obrigado. Vamos começar uma breve jornada pelo futuro. Né? Daria para fazer uma série da Netflix só sobre esse tema. Então, eu vou ter que fazer uma performance de narrador de corrida de cavalo para poder levar vocês para uma breve visita ao que pode acontecer e como a gente pode pegar e agir de uma maneira intensa, ativa, protagonista. Se eu compartilhar minha apresentação aqui com vocês, só um segundinho. Opa, só aqui rapidinho, vocês me digam se está aparecendo. E aí vamos aqui. Aqui e vamos lá, compartilhar. Play. Tá tudo certinho, Cida? Opa, beleza. Então vamos lá. Então, eu sou um futurista, como a Cida falou, e o que eu faço? Como futurista, sou um cara que explora, mapeia, decodifica os sinais fracos, as tendências emergentes do mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e tudo que diz respeito ao ser humano. O objetivo inicial é ajudar as pessoas, as organizações a se prepararem para esses futuros possíveis. Na medida do possível, se tornar a prova de futuro. Mas mais do que isso, é aí que eu gosto de atuar bastante, essa é a minha grande ambição. É ajudá-las a desenhar os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça. E a partir daí criar as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque segundo as palavras do Alan Kay, um grande cientista da computação, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Estamos nessa área. Para falar um pouquinho do que eu faço, assim, fazer um jabazinho que ninguém é de ferro, né? Pô, tem que mostrar motivo de orgulho que aqui é o livro que eu lancei como coautor o ano passado, Ensaios por uma Organização Consciente, e eu falei, o meu assunto era o metaverso e a transformação das organizações, explorei essas possibilidades. E eu trabalho numa empresa chamada What the Future, que faz trabalho de mapeamento, cocriação de futuro, workshops, todo tipo de trabalho para ajudar a visualização. Mas para começar a nossa jornada, tem que falar, poxa, qual que é o desafio que a gente tem? Primeiro, gente, que mudou tudo. Nos últimos 30 mil anos de história humana, vivemos um período de transformações lineares. A gente conseguia prever. Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, a gente fazia aquelas reuniões de planejamento estratégico, gastava meses, e às vezes a gente até acertava algumas coisas. O que aconteceu recentemente, no período recente da história humana? Começamos a viver uma realidade de transformações exponenciais, cada vez mais aceleradas. Tecnologias disruptivas surgem com uma frequência cada vez maior e elas são adotadas num ritmo cada vez mais acelerado, fazendo que prever o futuro seja uma tarefa constante, cada vez mais necessária para a gente não ficar irrelevante. O que acontece quando essas linhas se cruzam, aquela linha tradicional que ainda norteia a construção das nossas organizações, com um mundo disruptivo exponencial, a gente cria um estresse disruptivo, mas também grandes oportunidades de criar relevância. É isso que está acontecendo nesse futuro tão imponderável. Calcula-se, gente, que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história humana. Mas quais são os agentes transformadores no setor financeiro que vão pegar e causar essa mudança tão brusca, tão radical, que já estão acontecendo? Segundo as palavras do grande escritor de ficção científica William Gibson, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então, de repente, que a gente vê que tecnologias emergentes que estavam ao nosso redor, elas surgem na nossa frente e mudam a nossa vida. Só que a gente não estava sentindo o pulso dessa realidade. Mas quais são esses agentes transformadores tão relevantes? Uma parte deles que a gente não tem tempo para explorar todos. Mas quais são eles? Primeiro, a inteligência artificial. Muito falada hoje, em todas as palestras, está muito presente. Segundo, aqui, a tal da digitalização.
Essa conexão da transformação digital com o mundo físico também. Tudo está conectado, a separação entre um e outro fica cada vez menos clara, cada vez mais difusa. O meu eu físico e o meu eu digital acabam migrando para um espaço cada vez mais comum. A fragmentação é convergência, modelos de negócio sendo quebrados, novos players aparecendo, ocupando novas áreas, e ao mesmo tempo que eles vão quebrando os modelos tradicionais, o espaço tradicional, o ecossistema tradicional, eles vão convergir para espaços comuns de colaboração centralizados em grandes players também. A chamada hiperpersonalização, a ideia dos dados fornecendo insumos fundamentais para a compreensão do cliente, do consumidor, para poder aumentar essa personalização, essa customização e poder adequar essa experiência às necessidades de negócio de cada um de nós. A inovação agnóstica, que eu vou falar um pouquinho, uma necessidade de inovar, mas ser cada vez mais isento, cada vez mais criativo e disruptivo. Então, esses elementos separadamente, essas pecinhas de Lego, elas causam grande mudança na nossa realidade e reinventam modelos de negócio e o ecossistema do setor financeiro. Mas para começar essa jornada mais específica, temos que falar desse tópico que está todo mundo tocando, que é a inteligência artificial, que é a chamada da nova eletricidade. Mas por que a nova eletricidade? Assim como a eletricidade, quando surgiu na segunda Revolução Industrial, ela afeta todos os aspectos da existência humana. Reinventa a nossa existência. Está presente cada vez mais nas nossas vidas. E a gente começa a sentir esse pulso pulsando de uma forma cada vez mais intensa. Mas como isso acontece? Primeiro com a ultra-automação. A inteligência artificial ela trabalhava antes nos bastidores, mudando a forma com a qual trabalhamos, geramos valor nas nossas organizações. O que acontece é que com essa mudança cada vez mais acelerada, cada vez mais presente, essa acessibilidade da inteligência artificial, tudo aquilo que é previsível e repetitivo tende a ser substituído num curto prazo por inteligência artificial. Então aquilo que nos faz máquina no nosso trabalho, cada vez mais corre o risco de ser substituído. Então, uma das tarefas da inteligência artificial, tarefas nós, gestores, agentes transformadores, é transformar nossa força de colaboração cada vez mais em seres humanos e menos em máquinas. Temos que acelerar isso, porque a automação está chegando e vai transformar cada vez mais os processos que são repetitivos e previsíveis. Aí vem a inteligência artificial generativa. Vocês devem ter cansado de ouvir aqui. Os Natural Language Processing e os Large Language Models, que estão pegando e entendendo como a comunicação humana, como a informação gerada pelo ser humano, ela se comporta para poder gerar cada vez mais valor. Dentro desse espaço está o ChatGPT, o Bard do Google, então também os modelos de criação de imagens que tem como o DALL-E, o Midjourney, e não param de surgir iniciativas que conectam a informação gerada pelo ser humano, conseguem pegar e transformar esses agentes cada vez mais naturais, cada vez mais antropomorfizados, chatbots que não demandam nenhum tipo de conhecimento técnico e algo acessível para as pessoas. Estamos entrando numa época em que eles conseguem criar planos de marketing, ajudar a criar novos produtos, criar documentos, criar conteúdo, ajudar a gente a programar, encontrar bugs. Então você cria uma democratização do conhecimento técnico cada vez maior. E ainda estamos falando de elementos que são iniciais, são protótipos. Tem um longo caminho pela frente para gerar cada vez mais valor. Mas está acontecendo e, de repente, abrimos os olhos para a sociedade porque criaram um produto que está acessível às massas. E, por último, os agentes sintéticos. Seres digitais empoderados por inteligência artificial que são capazes cada vez mais de interagir de uma forma natural com o ser humano, entendendo a linguagem humana e para poder gerar valor, gerar interação para as nossas organizações, para as nossas vidas pessoais, criando possibilidades que ainda estão sendo exploradas, mas que vão ser ultrapassadas na nossa realidade emergente. Para dar um exemplo assim, de como está essa transformação acontecendo, vamos olhar para o Business Analytics, que é a ideia de você extrair dados, extrair valor dos dados, compreensão, e ajudar a gente no processo decisório. A gente vivia um período, até recentemente, que era a da análise descritiva, onde usávamos dados para poder entender o que aconteceu, para poder guiar o nosso processo decisório. Hoje vivemos um espaço da análise preditiva. Ultrapassamos a compreensão do histórico e começamos a prever, imaginar quais são os resultados futuros que podemos ter nessa conjunção, cada vez mais presente, cada vez mais precisa. Mas
Chegamos agora na era da análise prescritiva, onde os sistemas conseguem ajudar a determinar qual o plano de ação, qual a decisão correta, transformando o processo decisório e a nossa realidade em processo. E a gente vê que, de repente, a gente abre os olhos. Eu gosto de dizer que quando o ChatGPT foi lançado, e num tempo assim, recorde, vocês devem ter ouvido falar nas outras palestras, que em apenas 2 meses ele chegou ao número de 100 milhões de usuários, e uma série de especialistas, os heads da área de inteligência artificial, da Meta, lá do Facebook, e do Google, falaram, mas isso daqui não é novo, isso daqui já existe há muito tempo. Então, o que acontece é que o ChatGPT, ele foi o protótipo que foi acessível às massas. As pessoas, de repente, perceberam que a inteligência artificial não é aquela coisa dos especialistas, das pessoas que conhecem os dashboards ocultos, processos obscuros que pegam e dão funcionalidade a nossas organizações, e de repente está ao alcance dos dedos de qualquer pessoa. Uma criança pode pegar, escrever algo e recebe algo. Ele consegue pegar, criar um prompt, fazer um pedido que vai ser respondido de maneira cada vez mais sofisticada, dependendo da qualidade das perguntas que nós fazemos. Então, mais do que saber o conteúdo, hoje o ChatGPT, nesse protótipo ainda inicial, que vai gerar uma série de novas iniciativas, ele mostra o potencial quase ilimitado que a gente tem de pegar, olhar para o mundo e fazer as perguntas certas. Então, ele democratiza a inteligência artificial para as massas e pode pegar, reinventar negócios. Tem que fazer parte do nosso cadastro de exploração, porque ele já está acessível, ele vai ser um elemento transformador que vai tocar a vida de todos nós. E o ponto é, acostumem-se, tá? Que no futuro, na sua instituição, na sua empresa, um dos seus colaboradores pode ser uma inteligência artificial. Vai ser, e não vai ser, você não vai interagir através do dashboard, vai interagir de forma absolutamente natural, conversacional, empoderada. Mas aonde chegamos? Quais são os indicativos? Olha, como eu falei, o futuro já chegou, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Veja isso que aconteceu agora em setembro do ano passado. Essa empresa, a NetDragon Websoft, uma empresa de desenho de games e experiências educativas online, com mais de 6 mil funcionários espalhados pelo mundo, pegou e informou o mundo que, a partir de agora, o CEO da empresa é uma inteligência artificial chamada Tengu, que existirá no metaverso e vai usar dados e informação para tomar decisões de negócio e poder controlar, poder guiar a força de trabalho de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais justa. É o futuro chegando, a gente só precisa prestar atenção no que está acontecendo. Mas no setor financeiro, onde a gente pode chegar? Onde a gente cria esses agentes sintéticos. Existem iniciativas para criar seres humanos digitais, réplicas, gêmeos digitais que habitam o mundo virtual. Então, o que a gente pode fazer? Outro dia eu estava vendo um artigo interessantíssimo que o Joe Rogan, que é um dos maiores podcasters do mundo, ele foi entrevistar o Steve Jobs. Espera um pouco, mas Steve Jobs morreu anos atrás? O que foi feito? Eles pegaram uma inteligência artificial que aprendeu como Steve Jobs falava e as coisas que ele falava para poder extrapolar isso e criar um agente sintético que respondia perguntas como o Steve Jobs. Ainda é um processo imperfeito, mas que está se aprimorando mais e mais. Só que tem um detalhe interessantíssimo. Do outro lado, o Joe Rogan também era uma inteligência artificial treinada para falar como o Joe Rogan, que ainda era mais rico porque o material gravado do Joe Rogan é quase ilimitado. Então a gente fez uma entrevista onde os dois conversavam e geravam conteúdo original no mundo digital. Onde a gente pode parar? Que tal pensar nisso? No WBASS. WB as a Service? O que seria isso? Imagina o Warren Buffett as a Service. Você vai poder contratar um serviço do Warren Buffett, o gêmeo digital do Warren Buffett, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder auxiliar no processo decisório da sua organização. Isso vai ser acessível e está acontecendo. Mas não para por aí. Mas qual que é o próximo etapa? Essa ideia da digitalização, a conexão entre o mundo físico e o mundo digital. Que a ideia de você criar elementos que ajudam a gente a criar empresas que existem no mundo digital, que são escaláveis, que existem no cloud. Cada vez mais funcionalidades que demandavam investimento, energia enormes das organizações do setor financeiro vão estar disponíveis e escaláveis na nuvem. Passando desde
de dados, estocar dados, até chegar a inteligências artificiais customizáveis que vão poder transformar o seu negócio e aumentar a sua eficiência, diminuindo seus overheads, tornando sua empresa mais eficiente. Chegando à Web3, essa ideia da descentralização da informação, a segurança, a transparência, o lugar onde as criptomoedas, os criptoativos, os stablecoins vão habitar, vão criar novas oportunidades de descentralizar e aumentar também nosso alcance, diminuindo também a necessidade de instituições físicas tradicionais. E a existência também dessa ideia das criptomoedas que vão estar mais estáveis e os governos agora emitindo stablecoins, que vão pegar e sacudir as fundações do setor financeiro, porque eles não dependem mais do sistema tradicional para fazer essa movimentação. A movimentação pode ter uma wallet que não está conectada a nenhuma instituição financeira. Como é que a gente vai habitar? Temos que lidar com isso, que vai fazer parte desse mix, desses vetores que vão criar o futuro. E as organizações pós-digitais que surgem desse processo. A ideia de organizações que demandam cada vez menos de uma estrutura de poder, estrutura de coordenação, e vão ter sistemas digitais que coordenam todo o processo. Totalmente automatizados, só precisam de agentes coordenadores no processo decisório, mas que conectam com produtos digitais e com uma força de colaboração também pontual, totalmente independente. Então a gente consegue ganhar muita escala, muita tentativa, ocupando espaços que antes eram inacessíveis para empresas menores. E por último, o metaverso. Essa dessa convergência dessa experiência digital, a ideia de mundos digitais interconectados, empoderados, mas não limitados à realidade virtual e aumentada, que possibilitam as pessoas lidar com a informação de uma forma diferente. Vai ser um objeto fundamental na construção de valor das nossas organizações, porque uma boa parte do futuro das nossas empresas, das nossas organizações, os clientes, os nossos consumidores do futuro já estão habitando os protótipos do metaverso. A cada dia, mais de 50 milhões de pessoas entram no Roblox. A cada minuto, entre 6 e 7 milhões de pessoas estão jogando Fortnite, um protótipo do que o metaverso pode tornar, experiências digitais compartilhadas. E a cada mês, mais de 200 milhões de pessoas acessam o Minecraft. A gente está preparado para poder abraçar isso e criar experiências virtuais e, às vezes, com realidade aumentada, que se conectam à nossa ideia de geração de valor, de produtos financeiros para esse público. Então, vai fazer parte do mix. E continuando, a ideia da fragmentação e convergência. O que acontece nessa fragmentação? Novos players disruptivos aparecem. Empresas novas, startups que têm a possibilidade de pegar e sacudir as fundações de mercado tradicional e podem também criar novos mercados. E players que não eram do setor financeiro começam a adentrar esse espaço que já acontecia lá na China com muita força. Tencent, Alibaba, eles começam a ocupar o espaço tradicional do setor financeiro, e Big Techs como o Google, a Apple e a Meta começam a ocupar essa área, que criam um processo disruptivo ocupando áreas tradicionais. E não para por aí. Aí começa o espaço que toda empresa, toda organização pode se transformar numa fintech. Se você movimenta dinheiro, você pode ganhar dinheiro a partir daí. Cada empresa pode pegar e implantar um app white label que vai poder gerar crédito consignado para a sua força de trabalho, fazer empréstimos para os seus colaboradores, para os seus fornecedores. Tudo isso pode gerar valor e pode entrar no mix, na nossa história de reinvenção do setor financeiro. Chegando também, o que acontece com o Big Money? Too big to fail, Big Money pode pegar, ocupar seu espaço, vai reduzir sua área de atuação básica e vai se transformar no centro de um hub, de um ecossistema de empresas disruptivas que vão gerar valor. São muito mais aceleradas, são muito mais intensas do que qualquer tipo de grande instituição tentando inovar nesse mesmo ritmo. Eles vão poder, o que eu posso fazer? Posso me plugar nessa plataforma maior, gerar um valor, um produto novo, consigo me reinventar. Então, esses grandes hubs gerados pelo Big Money vão continuar gerando, assim, experiências holísticas que vão se adequar a esses novos tempos fragmentados que estão surgindo. E não para por aí, vamos falar da hiperpersonalização. A ideia da experiência individual do cliente sendo cada vez mais mapeada, entendendo mais sobre suas necessidades para criar produtos únicos, utilizando a inteligência artificial para fazer com que esses produtos sejam criados na hora que você tem contato com o cliente, entendendo cada vez mais suas necessidades, para poder precificar
poder medir seu risco e encontrar soluções cada vez mais adequadas, qual que é o discurso necessário, tudo vai ser construído para poder gravitar em torno dessa experiência individualizada da organização como cliente, como o cliente individual também. Então a ideia, estamos entrando na era da internet das pessoas. Conhecemos tanto sobre o ser humano que a gente vai pegar, abraçar essa realidade de uma forma mais profunda. Cada um de nós gera dados e mais dados que podem ser transformados em valor que ainda não foi nem tocado. Produtos cada vez mais customizáveis, mais reais, e a experiência do consumidor personalizada, uma jornada única para cada um deles. Como você entra numa agência virtual, numa agência real, tudo pode ser adaptado para poder se conectar com as necessidades únicas de cada um. E chegando ao final, essa convergência também de assistentes digitais que podem pegar, nos ajudar a construir essa realidade. Essa inteligências artificiais que vão entender as nossas necessidades, vão nos ajudar a tomar as decisões mais acertadas e no futuro vão poder ser talvez agentes de otimização financeira passivos, onde você deixa na mão deles a tarefa de pegar e otimizar todos os processos da sua empresa ou da sua vida pessoal. Uma realidade que está sendo acelerada cada vez mais por empresas como essa Facetron, que usa uma foto de biometria para poder criar um perfil que auxilia no seu CRM. E consegue também ajudar, tem uma taxa de sucesso na época que eu falei, faz uns 2 anos, de 80% para medir qual que é o risco de crédito de uma pessoa, a partir de uma foto, um selfie só. Mas as pessoas estão preparadas para isso? Eu diria que sim. Olha essa pesquisa da Accenture que diz 83% dos consumidores são dispostos a compartilhar seus dados e isso oferecer para elas uma experiência mais personalizada. Então, essa transparência entre as relações fica cada vez mais necessária para poder criar essa geração de valor única no futuro que vai emergir, que é inevitável. Mas como a gente cria esse futuro? Qual que é o desafio, gente? Temos que pegar ser disruptivo. Seguir aquele velho caminho é difícil. Estamos vivendo a era, então, da inovação agnóstica. O que é isso? A inovação, tradicionalmente, ela usa elementos da nossa realidade para construir o nosso futuro. A gente precisa cada vez mais ser disruptivo. Então, deixa eu contar uma história rapidamente para vocês. Um arquiteto muito famoso, que também era professor, chamado Arthur Erickson, fazia um exercício em uma das suas aulas. O exercício era assim, ele chegava para os alunos e falava: eu quero que vocês imaginem vocês em uma posição em movimento, qualquer. Agora, imaginem, criem, desenhem um objeto que vai segurar você nessa posição sem que você gaste nenhuma energia, da forma mais confortável possível. Perfeito. Imagina que os alunos piravam. Não tinha limite, faziam uns projetos maravilhosos. Aí o professor Erickson pegava e colocava aquilo na parede, e mostrava para eles. E ao mostrar, ele falava: sabe o que vocês fizeram? Vocês acabaram de criar móveis. Mas se eu tivesse falado para vocês, cria uma cadeira, ou cria um móvel para fazer esse tipo de atividade, você fazia algo que parecia uma cadeira, parecia um sofá ou uma poltrona. O fato de tirar nossa mente desse espaço cria essa oportunidade de uma inovação agnóstica. E o nosso desafio vem de uma frase do Bill Gates de 1994. Banking is necessary, but banks are not. Eu falei isso no painel lá que a gente fez no ano passado, né? Cida e Canta. Essa frase é fundamental. O produto do setor financeiro é necessário. Sabe? Produtos financeiros são necessários, mas o banco, a empresa financeira tradicional não é necessariamente relevante. Então o que a gente tem que fazer? Temos que quebrar esses modelos e encontrar um caminho diferente para poder abraçar esses novos futuros que estão emergindo. Mas quais são os elementos fundamentais desses novos futuros? O que acontece? Quais são? Primeiro, o futuro ele é personalizado, ele é customizável. Segundo, movido por dados. Também ele é hiperconectado. E mais, ele é phygital. Também ele é distribuído, ele não está localizado, está na Web3, é o blockchain funcionando. Mais aqui, ele é empoderado por inteligência artificial. Ele é acelerado, cada vez mais acelerado, o ritmo de transformações cada vez mais intenso. E por último, ele é flexível, temos que ser capazes de nos adaptar às novas realidades. Essa múltipla transformação que não para de acontecer. Mas o que todos esses elementos, eles gravitam em torno do quê? Qual que é o grande ponto que deve pegar e nortear as nossas ações na criação das organizações do setor financeiro que vão ser preparadas para o futuro? Tem que estar tudo construído ao redor do ser humano, da experiência humana. Seu cliente
da sua força de trabalho, seus colaboradores que vão ser aqueles que vão dar forma para essa nova realidade. E o desafio é o seguinte, tudo acontece num ritmo cada vez mais acelerado. Em 1955 ou 1956, o banco Credit Suisse, ele fez uma análise das 500 maiores empresas do Standard & Poor's. E eles descobriram que essas empresas, elas duravam 60 anos, antes de irem à falência, serem compradas por uma outra empresa ou se fundirem em uma nova empresa. Ou seja, desaparecerem como aquela entidade original que foram. E em 2019, o Santa Fe Institute, um think tank americano, fez o mesmo estudo e descobriu que as empresas hoje duram 10 anos antes de irem à falência, serem compradas ou se fundirem, desaparecerem. Esse é o nosso desafio, continuar sendo relevante nessa nova realidade. E o ponto é que temos que deixar cada vez mais de ser meros observadores dessas realidades emergentes e temos que nos transformar em protagonistas, agentes na construção da realidade em que vamos viver. Temos que ser os agentes disruptivos que vão deixar as nossas versões presentes irrelevantes, porque quem cria o futuro não corre o risco de se tornar obsoleto. Gente, obrigado. Passei um pouco do tempo, mas fiquei empolgado aqui. Mas quem quiser continuar essas conversas, estão meus contatos aqui. Qualquer coisa, fala com o pessoal do Cantarino, que estão sempre disponíveis aí para continuar grandes papos. Obrigado e nos vemos no futuro. Gui, maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal vai querer saber mais sobre isso, e a gente também. Eu acho que foi perfeito esse, não encerramento, mas esse ponto de continuidade para tudo que a gente vai estar falando ainda ao longo desse ano. Obrigada, amigo querido. A gente sabe que quando se aparece o negócio fica perfeito. Valeu de verdade. Nosso evento já está se encerrando, gente. Canta, você quer falar alguma coisa? Cida, agradecer. Foi uma manhã maravilhosa, temas riquíssimos, muita inteligência aí e pessoas Nada inteligentes. artificial. Nada artificial, né? Bem humano. Adorei. E muita inteligência vindo de pessoas inteligentes, contribuindo com a inteligência artificial. Pronto. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é um bom ponto aí de reflexão e adorei tudo. Muito obrigado. Cida, pode bola com você. A gente vê que tudo isso também, gente, é impulsionado por um regulatório muito bacana. E, de fato, a gente só está começando a falar dessas coisas na nossa trilha de bancos digitais. Vocês vão saber muito mais sobre isso, brevemente, mais notícias no nosso site. Acompanhem as nossas newsletters e as nossas redes sociais. Não deixem de responder a nossa pesquisa de satisfação. Se não conseguirem fazer agora, a gente vai mandar para vocês no agradecimento também. Sigam o nosso canal do YouTube, onde essas palestras vão aparecer gravadas, provavelmente no comecinho da próxima semana, tá bom? E qualquer dúvida, falem com a gente. Muito obrigada a todos pela audiência e nos vemos na próxima. Até lá!